de cabelo no Brasil, hoje a população brasileira acumula um volume de 86%, grave esse número, 86% da população brasileira tem os cabelos crespos, mistos e frisados e cabelo cacheado, tá certo? É muita coisa mediante ao impacto que nós sabemos que o cabelo crespo, o cabelo cacheado, ele ainda precisa de uma série de questões para que as pessoas possam saber lidar bem com eles. Desde um simples shampoo para lavar, para higienizar, ao ato de cortar e de fazer uma transformação que mantenha a saúde desse cabelo crespo, né? Desse cabelo cacheado também. Por quê? Porque existem alguns critérios e alguns parâmetros que é falado dentro da questão dos cabelos cacheados e do cabelo crespo, que é justamente você poder fazer a transformação no cabelo sem desestruturar o crespo ou sem desestruturar o cabelo cacheado. Isso é uma dificuldade extremamente pautada aí do dia a dia, porque uma vez que eu faço uma transformação no cabelo, dependendo essa transformação, se é para a parte de cor, colocar algum tipo de cor, ou se é para retirar, ou se é para transformar uma textura, há uma questão daquilo que é o convencional de haver perda de estrutura externa, que é a cutícula, e muitas das vezes até cortical, de córtex. Então, se eu tenho uma perda proteica, seja externo ou seja interno, eu tenho uma condição de massa e de estrutura capilar. Então é natural com que esse cacho ele possa perder o seu desenho, a sua formatação. Então isso é uma outra grande questão. O que fazer com o cabelo cacheado ou o cabelo crespo que eu possa fazer uma transformação estrutural, se for a necessidade, sem perder a anatomia do cacho ou sem perder a anatomia do crespo. Então isso é uma questão sempre muito difícil. Mas o que é importante nós enaltecermos também do que pode desestruturar um cabelo cacheado? Um shampoo mal equilibrado pode desestruturar um cabelo cacheado. O tipo de penteado pode desestruturar um cabelo cacheado. O perfil do condicionador pode desestruturar um cabelo cacheado. O perfil de leave-in ou leave-on também pode desestruturar esse cabelo cacheado, tá certo? A maneira ao qual os impactos de tudo que nós temos no nosso ambiente externo pode desestruturar um cabelo cacheado ou crespo. Então, precisa ficar muito claro para todos nós que a variação de cabelo cacheado você tem, né, no Brasil, uma tabela também construída pelo pessoal da L'Oréal, pelo pessoal da Avalon, também há muito tempo atrás, são os tipos de cabelo. Espero que todos, né, que estejam na live, aqueles que não sabem, anotem essa informação. O Brasil é o maior laboratório de miscigenação de cabelo. Sim, a tipologia do cabelo no Brasil tem uma variação de até 12 tipos de texturas, né? Então, nos demais países, nós temos características únicas. Então, lá nos europeus, nós temos os caucasianos, que são aqueles cabelos de raiz lisa e ondulação no comprimento, certo? Lá para o pessoal da oriental, nós temos os cabelos mongólicos, que são aqueles lisos, né? E na sua grande maioria das vezes cilíndricos, aqueles que têm uma anatomia bem significativa. E nós temos também ali, na parte da África, né? Os cabelos crespos, mistos e frisados. Então são cabelos que são ali os que têm uma característica. No Brasil, nós temos um pouco de tudo, né? Então por isso que nós pontuamos que o cabelo brasileiro ele é o cabelo que mais tem a miscigenação. Então que é a historinha lá que você tem o cabelo 1, 2, 3 e 4, certo? 1 sendo aqueles que são os lisos. Mas dentro do liso eu tenho subcategorias que eu já vou explicar para vocês. O 2, que já é aquele cabelo que ele entra na característica do cabelo caucasiano, certo? O 3, que ele já entra na área dos cabelos cacheados. E o 4, que ele entra na área dos cabelos crespos, tá certo? Mistos e frisados. Aí, dentro dessas variações, nós temos o A, que significa, dentro de 1, 2, 3 e 4, o A ser aquele que é o perfil do
cabelo mais o 1A é o mais liso, o 2B é aquele caucasiano mais pro liso, mais um cacho que não é formado, o 3A ele é aquele cacho extremamente aberto, e o 4A é aquele crespo que é um crespo mais definido. Ele é mais pro crespo, ele não é tanto pro lado misto e frisado, que faz o famoso Z. Depois nós temos o B, que ele já começa com uma leve torção. No lado cacheado, ele já começa a formar um S mais significativo. E no lado 4B, ele já começa a formar um Z, na grande realidade, a questão do misto, né, do frisado. E quando nós partimos para o C, é a categoria que mais foge o padrão da categoria. É doido isso, mas é justamente. Por quê? Porque o 1C ele já é quase um 2A, certo? O 2C é quase um 3A, e o 3C ele é quase um 4A. E o 4C ele já seria quase uma nova categoria, né? Que ele é um cabelo misto e frisado, que ele tem as suas variações dentro dessa anatomia do couro cabeludo. Agora, o que fica claro para todos nós então? Dá para você construir uma tabela. Então eu tenho um A, um B e um C, variações de liso. Eu tenho 2A, 2B e 2C, variações do caucasiano. Então, atenção, 2 é caucasiano. O que é o caucasiano? Raiz lisa e ondulação no comprimento. Eu tenho 3, certo? Que o 3 já é, veja, atenção, o 3 é o cabelo afronegroide. O que é o cabelo afronegroide? É o cabelo que forma o anelado, tá certo? Cabelo afronegroide é o cabelo que tem um anelado, que forma os cachos. Tá certo? Não tem sentido de raiz bem definido, mas ele forma o cacho, tá bom? Eu tenho o cacho mais aberto, mais fechado e bem fechadinho, que aí eu tenho o 3A, 3B e 3C. E eu tenho a classificação, então, do 4, que é o crespo, o misto e o frisado, que é o A, o B e o C, sendo a variação de um pouco mais aberto para o A e um pouco mais fechado para o C. Então são essas condições. Então vocês imaginam que só dessa tabelinha que nós falamos de 1 a 4, né, vezes cada um que nós falamos dessas categorias, nós já falamos de 12 tipos de cabelo. É bastante, né? 4 categorias com 3 subestruturas dentro, são 12 tipos de cabelo. Isso é o que nós temos dentro do laboratório nacional do Brasil. Dentro dessa categoria, de novo, 86% são cabelos crespos, são cabelos afronegroides. Nossa, Eduardo, tudo isso. Então, por que as pessoas buscam tanto a questão do alisamento, buscam tanto a questão da reformatação desses cabelos cacheados? Deixar eles lisos. Impacto de mídia, pessoal. É nítido quando você pega esses números e você avalia o que acontece hoje no território nacional. É nítido observar que o que acontece é pura e simplesmente o impacto de mídia. E esse impacto de mídia trouxe algumas questões aí para as pessoas, para os profissionais e para o indivíduo que tem o cabelo misto e frisado ou afronegroide. Primeiro, não encontrar muitos lugares que deem respaldo a eles. Primeiro. Segundo, não encontrar produtos que de fato promovam valor para aquele cabelo misto e frisado e nas suas variações, né, ou ao afronegroide. E terceiro, mediante o que aconteceu há mais de 2 décadas no cenário brasileiro, fez com que o profissional que crescesse nessas 2 décadas para cá não soubesse lidar com o cabelo cacheado, misto e frisado ou encaracolado. Tá certo? Então, essas questões que envolvem todos os mecanismos do cabelo misto e frisado, afronegroide, e que tem essa condição da diversificação, promoveu uma certa carência no mercado de produto e de profissionais. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com esses cabelos cacheados. Mas aí entra o grande detalhe. O que um cabelo cacheado de fato precisa? Tá certo? Quais são, como nós falamos aí, quais são os tratamentos que eu preciso devolver para esse cabelo cacheado, para esse cabelo misto e frisado? A primeira condição que vale é nós interpretarmos a fibra.
tá bom? Não vou falar nesta live de sistema folicular, sistema capilar do cabelo misto e frisado. Eu vou falar apenas da diferença estrutural desse cabelo, tá certo? Primeira condição, o cabelo afronegroide misto ou frisado, ele tem uma diferença de superfície, tá certo? Então imagina que o cabelo afronegroide, ele tem uma estrutura elíptica. O que é uma estrutura elíptica? Ela é uma estrutura que, infelizmente, eu não tenho nada aqui. Vou tentar fazer um negócio. Ó, imagina aqui uma estrutura elíptica. Tá, consegui, mais ou menos. Bem mais para menos do que para mais. Uma estrutura elíptica, imagine uma estrutura elíptica. Um cabelo, se você cortar um cabelo afronegroide, enfim, na transversal, você vai ter uma estrutura mais ou menos assim. Imagine que essa pontinha aqui, ela tem esse mesmo ovalado aqui. O que acontece é que cientificamente, por MEV, microscopia eletrônica de varredura, é nítido ver que na superfície desse cabelo, eu tenho uma quantidade de camadas cuticulares que é diferente que na parte posterior eu tenho de camadas cuticulares, que também é diferente dessa parte oblíqua que literalmente faz essa voltinha, essa barriguinha, que também é diferente daqui. Então, a cutícula, que é a parte externa do cabelo, onde eu tenho aproximadamente mais de 50% da força física do cabelo na cutícula, é muito mais de 50%, 65% da força física do cabelo, impacto químico, impacto térmico, enfim, uma série de questões, vem das cutículas. Eu tenho nesse cabelo afronegroide misto e frisado com essa estrutura elíptica, eu tenho uma diferença de resistência. Internamente, eu tenho córtex. O que acontece nesse córtex? Nesse córtex há uma constituição diferente de paracórtex e ortocórtex. O que é o paracórtex e ortocórtex? Paracórtex é a região mais forte do córtex, é aonde eu tenho mais a presença da alfa-queratina. A alfa-queratina é aonde eu tenho uma presença dos bastonetes, de bastões de queratina firmes e rígidos que dão a estrutura para o cabelo, que ajudam, porque é lá que está as principais pontes de enxofre. As pontes de enxofre são as principais causadoras da resistência do cabelo. O cabelo só é resistente, o cabelo só tem elasticidade por conta dessas pontes da alfa-queratina. E eu tenho um outro lado desse córtex, que é o ortocórtex, que é onde eu tenho a beta-queratina, que já é uma queratina desestruturada. Na grande realidade, o que muda entre alfa-queratina e beta-queratina é que a alfa-queratina é aminoácido cistina, dupla ligação de enxofre. E a beta-queratina é onde eu tenho as ligações de cisteína, certo? É onde o enxofre não se linkou um com o outro e ele, ao invés de virar a cistina, ele virou cisteína, ele se mantém cisteína, ele é mais maleável. O córtex tem isso. Recentemente, também existe uma outra subestrutura do cabelo afro-negroide, misto e frisado, chamada de mesocórtex. Mesocórtex não é, atenção, mesocórtex não é medula, tá certo? Mesocórtex é uma faceta intermediária entre o paracórtex e o ortocórtex. Ele é um meio ali. O que acontece? Em alguns cabelos, o mesocórtex ele é mais presente. E por ele ser mais presente, ele promove aí, mediante, né, algumas questões de fragilidade para alguns cabelos, porque ele tem mais a presença de cisteína do que cistina. Em outros cabelos, o mesocórtex tem mais cistina do que a tal cisteína. O que acontece? Essa variação, então vou voltar aqui para o meu exemplo maravilhoso, que é essa folhinha. Imagina que assim, ó, dentro do cabelo, que é o córtex ele é nada mais, nada menos do que a formação da estrutura, da massa do fio do cabelo. E, de novo, cutícula, resistência, córtex, massa.
O córtex do cabelo afronegroide, misto ou frisado, ele é dividido ao meio. Então, o que acontece? A resistência interna desse cabelo, em tese, ela é menor. Porém, é onde entram algumas dificuldades do cabelo brasileiro. Porque aquele cabelo que ele é um afronegroide, mas ele tem menor disparidade entre paracórtex e ortocórtex, pode ser um cabelo afronegroide resistente. Por quê? Ele até pode ter uma diferença externa, mas internamente, mediante as origens e a miscigenação daquele indivíduo, ele pode ter uma conformação de resistência muito grande. Eu espero que você que esteja me ouvindo esteja entendendo para onde eu quero te levar. Eu quero te levar por um lugar que é o seguinte: o cabelo que predomina na nação brasileira, por si só, ele é extremamente dinâmico para o frágil ou dinâmico para o forte. Isso não tem como nós prevermos com exatidão. É por isso que jamais nada deve ser feito em um tipo de cabelo, qualquer tipo de cabelo, porém, principalmente o afronegroide misto e frisado, sem um prévio teste de mecha. Porque você não sabe. Na teoria você até sabe o que é mais forte, o que é menos forte, o que tem mais massa, o que tem menos massa, onde tem mais resistência, onde tem menos resistência. Mas na prática isso pode mudar. Porque inclusive, acredito que muitos dos que estão aqui na live devem pegar clientes onde a parte frontal dela tem um perfil de cacheado, a parte posterior tem um perfil de cacheado e a parte frontoparietal tem outro tipo de perfil de cabelo crespo, misto ou cacheado. Certo? Essa diferenciação proteica também promove uma diferenciação de resistência. E aí, pessoal, o que acontece? Voltamos ao nosso pequeno sanduichinho. Esse cabelo que é nessa maneira, que ele é oblíquo, quando você encosta um produto químico aqui ou quando você encosta o seu tratamento, cada lado desse cabelo, ele se comporta, ele tem uma dinâmica diferente. Então você tem uma descompensação da dinâmica da fibra. Porque aonde for mais resistente, ele vai aguentar mais. Aonde for menos resistente, ele vai aguentar menos. Justamente por aguentar menos, onde esse cabelo promover aí essa mudança, então não adianta eu ter um produto muitas das vezes que ele é muito veloz. Porque se ele for muito veloz, porque ele é muito forte, ele vai ser bom para onde é resistente, mas para onde for a lado fraco do cabelo, o lado fraco da força, ele vai transformar muito e vai comprometer uma porção do cabelo. E ela pode comprometer uma porção que, pode ultrapassar 50% da resistência de um cabelo. Então, por isso que todos vocês que me assistem, que me escutam, precisam entender que o cabelo que mais vai chegar lá na bancada de vocês, para que vocês possam trabalhar e fazer uma série de coisas, é o cabelo afronegroide misto e frisado. Porque é o que nós mais temos no nosso dia a dia, certo? E esses cabelos e qualquer outro tipo de cabelo, sempre precisamos realizar teste de mecha. Teste de mecha, pessoal, é padrão de segurança, tá em assuntos regulatórios na Anvisa, tá certo? No site da Anvisa você entra lá e você encontra isso, em assuntos regulatórios. Então, assim, todo estabelecimento que promove transformação capilar de qualquer magnitude, seja estrutural para uma condição de colocar corantes, né, as colorações, ou retirar na descoloração, ou fazer transformação estrutural, seja alisar, relaxar, redefinir, enfim, você precisa realizar um teste de mecha. Nenhum produto de transformação capilar te isenta de teste de mecha. Quem fala isso está mentindo, tá certo? E naturalmente, por estar mentindo, está fazendo você também entrar num cenário de risco. Falei disso na live da semana passada. Então, pessoal, o que o cabelo crespo, misto e frisado ele precisa? Ele precisa de cuidados especiais. A principal condição que ele precisa é de reposição de aminoácido. Sim, aminoácido não alisa, tá bom? Aminoácido é uma fração pequena da proteína que conforma a queratina, que é a proteína do cabelo.
certo? Feita por 20 aminoácidos, né? 19, 20, enfim, uma variação. Dentre esses 20 aminoácidos, nós temos aqueles que são os essenciais. 4 são fundamentais, 4 são essenciais e os outros 4, tornando 8, que são fundamentais. Então, consideramos hoje que são 8 aminoácidos essenciais que formam o cabelo. Então, é muito importante no seu cosmético, né, para o seu vendedor, para a marca que você utiliza, você ter esses aminoácidos aí na sua conformação, tá certo? Vou citar alguns, porque aí você pode buscar com o seu fornecedor para que ele, né, venda isso, porque muitas das vezes você precisa ter esses produtos. Exemplo, vamos lá então. Arginina, fenilalanina, histidina, tirosina, metionina, ok? Pessoal, leucina, isoleucina e valina, por exemplo, tá bom? Esses aminoácidos são aminoácidos fundamentais e se tornam essenciais, certo? Para resistência, para conformação do cabelo, né? Esses aminoácidos é o que vai ajudar a formar o aminoácido cistina, que vai ajudar a formar a cisteína, que vai dar resistência para o cabelo. Então, esses aminoácidos são extremamente essenciais para o fio. Outra coisa que o cabelo, então falei sobre aminoácidos, não só o cabelo crespo, não só o cabelo misto e frisado, mas eles são extremamente importantes. Qual outro é muito importante também? A reposição lipídica, certo, pessoal? O cabelo afronegroide misto e frisado, por uma condição anatômica, ele é deficitário de lipídio, de gordura boa, de ácidos graxos bons, né? Como ácido linoleico, linolênico, palmítico, esteárico, oleico. Esses tipos de ácidos, eles ajudam, pessoal, a conformar, a ajudar a matriz do cabelo. A matriz, na grande realidade, é uma estrutura entre gordura, açúcar e algumas proteínas ali, que fazem a proteção dos filamentos da queratina do córtex, né? E que externamente ajuda a formar uma estrutura chamada de banda sigma, que é onde está o queridinho 18,6, o principal lipídio do cabelo. Então, é muito importante também você buscar, fora esses que eu te falei aqui, alguns ácidos graxos, você buscar no seu cosmético, né, o tal 18,6. 18,6, ácido 18-metil-eicosanoico, é o principal lipídio do cabelo. Esse lipídio, na grande realidade, ele foi estudado e hoje já pleiteado e já tem alguns bons cosméticos pela Croda, tá bom? A Croda é uma empresa anglo-holandesa que ela tem sede no Brasil, enfim, uma estrutura bem significativa e ela fomenta e ela tem isso disponibilidade, esse lipídio, esse 18,6, né, para o tratamento dos cabelos. Isso é extremamente importante, porque ele ajuda, num processo de dilatação extrema, ele ajuda essas cutículas a ficarem adesivadas umas às outras, tá certo? E isso é extremamente importante, tá bom? Outra questão que vale entrar aí para os cabelos cacheados são as questões hídricas, tá bom? As questões hídricas. O cabelo cacheado, ele tem uma deficiência também de retenção hídrica, é muito importante, tá certo? E aí, esse cabelo, quanto mais poroso ele é, mais ele interage com o meio, perdendo água ou absorvendo água. E assim, dependendo da região que a pessoa mora, a questão de umidade relativa de ar, uma série de coisas também pode interferir. Então é muito importante, né, a pessoa ela fazer essa reposição, tá certo? E aí, pessoal, nós temos estruturas específicas que fazem essa retenção hídrica. Um dos principais dele é o ácido hialurônico, né? PCA sódico também é muito importante para reter a umidade no cabelo, porque o cabelo, a queratina, além dela ser deficitária em água, ela ser carente em água, ela promove também, né, uma condição extrema, né, de não ter essa adesividade e ainda perder. Então é muito importante eu ter repositores hídricos também, certo? E para fechar, né, com chave de ouro, é muito importante a presença dos silicones. Sim,
exemplo, o assunto dos silicones, né? Nós vamos falar isso numa próxima live sobre alguns mitos e verdades. Na verdade, a minha 10ª live, eu já vou até deixar anotado, a Aline, que me escute aí. Nós vamos falar um pouco sobre mitos e verdades sobre tratamentos capilares, sobre alguns assuntos que envolvem cabelo e couro cabeludo, tá bom? Acho muito importante porque nós falamos de uma série de coisas entre 10 aulas daqui para cá, 2 meses direto de aula. Eu acho que é hora de nós fazermos uma brincadeirinha de mitos e verdades, para que a gente possa continuar seguindo, né? E que as pessoas possam cada vez mais ter uma clareza. Porque muita coisa que é dita não é o que é na prática, tá certo, pessoal? Então, por exemplo, silicone. Silicone sendo pontuado, né, que silicone é um petrolato. Silicone não é petrolato. Silicone é derivado da sílica, da rocha de quartzo, né, que ele promove aí uma condição, é um dos ativos mais utilizados na indústria cosmética, tá? Para poder carrear alguns ativos e principalmente, isso já pontuado em bibliografia pela Unicamp, pela Unifesp, pela Unesp, que é os principais protetores do dano. Atenção, os principais protetores para dano térmico no cabelo são silicones. Obviamente que nós temos mais de 40 tipos de silicones. Você tem silicones e silicones. Hoje eu tenho silicones biodegradáveis, silicones respiráveis, tenho nanosilicones, eu tenho uma série de estruturas aí que promovem a adesividade, né? Tem os ciclopentaxloxane, que são os siloxanos que atuam interno e externamente no cabelo, né? Então, uma série de outros blends e ativos que são importantes, né? Uma série de pessoas falam que silicones, silicone é isso, silicone top, folículo, silicone faz... assim, ó, vamos atualizar algumas questões, né? Tem silicones e silicones. O silicone da década de 30 realmente não é o mesmo silicone de 2019, que tem uma série de melhorias para deixar aquele silicone melhorado, né? Mais ecologicamente correto, que se decompõe no meio ambiente, uma série de coisas. Então nós precisamos fazer um filtro de algumas informações, tá certo? Porque, por exemplo, você tem uma série de pessoas que falam um monte de silicone, mas utilizam uma série de mecanismos aí que não são éticos. Por exemplo, aminoácido ALISA. Então, é uma série de coisas aí que nós precisamos aí deixar as coisas bem claras. Certo, pessoal? E também deixar aí todos vocês sempre agregados numa condição de que o cabelo, pessoal, ele interage com o meio. Nós precisamos cada vez mais entender dessa interação com o meio, tá certo? Essa interação é uma interação que nós precisamos entender para passar para o nosso dia a dia. Hoje mesmo eu encontrei no espaço onde eu estou atendendo, aqui em Ribeirão Preto, e eu vi uma auxiliar que estava lá, que eu encontrei ela em um outro espaço que eu tinha ido dar uma consultoria, e eu encontrei ela lá. E assim, ela tá com um cabelo incrível, eu tinha feito algumas orientações para ela, e depois, até se ela me permitir, eu até vou tirar aqui uma foto, coloco nos meus stories para você amanhã, coloco como era antes o cabelo dela, no dia que eu fiz um tratamento e hoje, que ela seguiu fazendo os tratamentos que eu passei para ela, à base de alguns ácidos graxos importantes, de alguns produtos de menor impacto de lauril, alguns finalizadores específicos carregados de bons óleos e de boas estruturas. O cabelo dela tá incrível. E detalhe, ela fez mais descoloração, ela fez mais tonalizantes e ela não perdeu aquilo que toda cacheada tem horror a perder: a estruturação do cabelo cacheado, tá certo? Então é isso que nós precisamos oferecer para as pessoas. E desde já vou deixar claro, cliente de cabelo cacheado, na verdade todas as clientes, mas como hoje o assunto é para as cacheadas, vai aí o negócio para elas. Vocês não podem ficar sem um bom home care. E eu não vou citar marcas, mas o bom home care não está na gôndola do mercado, certo? Principalmente aqui do Brasil, tá bom? Tudo que você encontra lá na perfumaria, tudo que você encontra lá no mercado é mais barato, porque na grande realidade é o famoso barato sai caro.
Porque você começa a utilizar, o cabelo aumenta a porosidade, você usa mais produto, aumenta a porosidade, você usa mais produto, aumenta a porosidade, você usa mais produto, então você nunca recebe por aquilo que você paga. Então o barato sai caro. Fora que o desequilíbrio de pH desses produtos, a não colocação de ativos de verdade e um monte de outras misturas que eles colocam para de fato poder entregar alguma coisa para as pessoas é absurdo. Então, produto para cabelo cacheado, assim, ó, na verdade para todos os cabelos, não está na gôndola de mercado. Que dirá para o cabelo cacheado, que é extremamente dinâmico e específico. Né? Eu acredito que nos próximos anos, 5 anos, 10 anos aí, alguns estudos ficarão ainda mais expressivos, né, sobre cabelos cacheados. Isso vai ter uma dinâmica mais impactativa ainda, tá bom? Mas assim, vale uma certa atenção. Sem home care, sem uma boa dinâmica, esqueçam, tá certo? Tem que utilizar. E aí eu já vou dar uma outra dica, né, sobre a questão da umectação, que entra na questão dos mitos e verdades lá, né, que enfim, que eu quero falar na nossa próxima aula, mas já vou desde já deixar claro. Óleo vegetal de abacate, uva, jojoba, macadâmia e rosa mosqueta são 5 principais óleos que você pode fazer seus blends de umectação. O que não pode faltar mesmo para cabelo, quando o assunto for umectação, é o óleo essencial, é o óleo vegetal, atenção, vegetal de jojoba, tá certo? Porque ele tem uma condição riquíssima em vitaminas do complexo B, ou seja, já promove uma condição hidrossolúvel, né, na questão mesmo sendo um carreador óleo, e ele também tem uma composição chamada de alcoóis graxos, 45% dos bons óleos vegetais de jojoba, eles promovem uma adesividade maior no cabelo. Então, toda cacheada, toda cliente sua que pretende ter um formato de cacho mais resistente, é muito importante ela fazer uma umectação, no mínimo 3 vezes por semana, tá bom? Seja abacate com jojoba, abacate com semente de uva, abacate com macadâmia, seja jojoba com semente de uva, jojoba com rosa mosqueta, enfim, tá certo, pessoal? É muito importante fazer sempre o blend associando o óleo vegetal de jojoba. O restante você vai brincando ali, tá certo? Bom, hoje pode ser que seja uma impressão minha, mas já que tô vendo que tá todo mundo bem quieto, né? Ninguém perguntando muita coisa. Eu fico feliz por um lado e preocupado por um outro, porque eu não sei até que ponto vocês realmente estão aí, né? Mas isso é bom, porque assim eu consigo também ter uma fluidez aqui com o tema e, naturalmente, abrir aí as questões para as vossas perguntas e fazer algumas respostas aí. Me mandaram aqui uma pergunta, eu vou abrir para começar a responder vocês sobre essas dinâmicas, tá bom? Vamos lá, me mandem pergunta, pessoal. Agora é o nosso momento de perguntas e respostas. Eu não sei porquê, mas eu sabia que ia aparecer isso. Bom, falar um pouco sobre scab hair. Pessoal, primeira condição que eu quero falar para vocês. Sobre esse termo, scab hair. Esse termo sobre scab hair foi um termo comercial, tá certo? Foi um termo comercial que adotaram para falar sobre os cabelos lanosos que nós temos, que é um percentual de 2% do cabelo, e que é um cabelo que ele nasce com nível de polaridade, tá certo? É um nível de polaridade um pouco invertido, tá bom? Primeiro, a polaridade desse cabelo, mediante algumas questões, alguns cabelos nossos, isso pode acontecer, pessoal. É um cabelo que ele nasce no meio um pouco mais alcalino. E aí, essa condição de nascer no meio um pouco mais alcalino, esse cabelo ele promove uma carga eletroestática extremamente mais para o perfil alcalino. Então é um cabelo que ele fica mais áspero, é um cabelo que ele é mais poroso e você tem a sensação, tá certo? Você tem a sensação que ele não vai assentar, tá bom? É um cabelo que é difícil mesmo de ser tratado. Por quê? Tanto que é um cabelo que ele entra depois, sobre esse scab hair, que ele, dependendo da quantidade desses cabelos que tem, ele entra na síndrome dos cabelos impenteáveis, tá bom? Essa síndrome dos cabelos impenteáveis, ela faz uma associação entre a polaridade invertida dos cabelos, tá bom? Mais a condição dessa polaridade
invertida no cabelo, ela também promove uma condição do cabelo não fazer uma certa acomodação. Primeiro, porque não tem comprimento. Segundo, porque ele já é por uso, tá certo? E terceiro, porque é um cabelo que ele precisa de ter um cuidado. Então, de novo, esse scab hair ele pode nascer até 2%, é normal. De novo, não é scab hair é só um termo utilizado, né, bonito, enfim, que as pessoas gostam de colocar os nomes e que tem surgido de nome nos últimos tempos não está escrito, tá? Então, pode continuar falando scab hair, é um nome bonito, soa bem, mas já vou deixar claro que para vocês, todos, Laura e todos que estão assistindo a live, scab hair nada mais é que é um cabelo lanoso, tá bom? Que ele não tem comprimento, ele nasce com uma polaridade invertida e ele tem uma textura literalmente de molinha, tá? E ele tem um perfil mais poroso, tá bom? Como que nós vamos evitar ele? Difícil, porque até 2% do volume de cabelos que você tem, você pode tê-lo, eles mesmos. Evitar ele é ter um cuidado com tração, penteado e um ato de desembaraçar, tá certo? E com o impacto de mecanismos térmicos e químicos, tá bom? Porque muitas das vezes você desenvolve o scab hair no estiramento dos cabelos cacheados. E ali você rompe algumas ligações e algumas proto e macrofibrilas elas saem do córtex. E aí, assim, ó, fica um negócio extremamente impenteável mesmo. Porém, algumas pessoas possuem o volume desse scab hair muito significativo. A melhor alternativa sempre é tratar a base de lipídios e alguns aminoácidos e depois você associar aí produtos que tenham um impacto de pH bem suave para poder fazer uma pequena transformação em um alinhamento externo desses cabelos. Tá certo? Núbia, eu vi que eu preciso falar com você. Tá bom? Depois você me manda, tá? Inclusive pode me mandar, pessoal, por aquele WhatsApp, que depois eu vou falar para a Aline colocar aqui para vocês, aqueles números, tá bom? Tenho tentado responder as pessoas o mais rápido possível lá pela condição do Tio Edu Express, né? Por incrível que pareça, coloquei aquilo lá porque eu coloquei aí o pessoal que também trabalha comigo para me cobrar as respostas. Muitas das vezes, via o meu inbox e via o meu Instagram, às vezes eu sou um pouco lento, porque é uma série de coisas acontecendo e eu sou o profissional que não saí do campo. Continuo atendendo e dando aula e, enfim, uma série de coisas. Então a vida ela é extremamente dinâmica, tá bom? E espero, naturalmente, vocês sempre por aí para que me cobrem, tá? Isso aí, Nubia, ainda bem que você me mandou. Manda por lá, depois eu vou mandar aí depois de novo para vocês os contatos para que a gente possa cada vez mais estar próximos. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Imagina, pessoal, eu que agradeço. Tá certo? Vamos lá. Mas agora brotou a pergunta, né? Que maravilha. Vamos ver essa, olha que legal. Edu, qual a importância de um bom blend após a realização de mechas? Importantíssimo, Robson. Importantíssimo. Assim, essa questão de depois das mechas, você ter uma reposição lipídica, ela é extremamente importante. Por quê? Porque você acabou de degradar uma grande parte de cutícula, se não toda. Tá bom? Então, assim, só o córtex que está ali, o córtex tem um percentual baixo de gordura boa, mas ele tem, né, a matriz do córtex, ela tá lá para proteger os filamentos de alfa e beta queratina, mas, assim, é importante fazer essa reposição. Melhor blend para você associar dentro disso? Bom, lá vamos nós. Jojoba como veículo, tá certo? Macadâmia, semente de uva ou abacate são bons também, pode fazer uma boa associação. Dentro disso, você pode associar um lavanda, dentro disso você pode associar um ylang-ylang, dentro disso você pode associar, deixa eu pensar aqui um outro, também que é bem interessante para fibra, gerânio, gosto muito de gerânio, tá certo? Principalmente para as mulheres que é óleo feminino, então assim, é muito bacana. Outro também que é bom, pessoal, é o óleo de copaíba,
tá? Laranja doce, muito legal também, tá? Então você capim-limão, na verdade assim, tem um monte, tá? Não vai amarelar esse blend, não amarela, Cris. Primeiro, pessoal, muito bom. Esses dias falaram, eu soube de uma informação que ela, assim, ela ficou, eu fiquei bem chateado com essa informação. Acontece o seguinte, a questão de eles serem amarelados, Cris, é uma cor natural do próprio óleo, certo? Natural, certo? Natural mesmo. Mas o que não pode haver é corante. E esses tempos eu escutei falar que, olha, é normal ter o perfil de corante nos óleos essenciais. Óleo essencial não tem corante. A cor do óleo essencial é a cor do extrato que ele é retirado. Tá certo? Então assim, ó, fiquem tranquilos, não amarela. Tá bom? Pode ficar despreocupados. É muito importante, depois de fazer o blend dos óleos, lavar o cabelo, condicionar, passar uma máscara e, se for escovar, passar os protetores térmicos. Tá bom, Cris? Então é isso. Sei que um dia eu vou fazer um curso com você. Ah, que bom, Raquel. Eu espero o quanto antes você fazer um curso comigo. Não só comigo, mas com toda a equipe da ABT. Vou colocar, Laura, porque ficou bonitinha a tua frase. De nada, tá bom? De nada mesmo. É um prazer ter você aqui sempre. Tio Edu é demais. Vocês não têm ideia, tanto que vários amigos meus têm me perturbado com isso. Como chamar o nome certo do scab hair? Cabelo lanoso, pessoal. Tá bom? Cabelo lanoso você pode pontuar. Baby hair e tudo mais. Tá bom? Mas scab hair não tá ruim. Tá bom? É um nome bacana, soa bem aos ouvidos, tem a questão americanizada, né? Tem o frufru, uma série de coisas, é comercial, né? É comercial. Então meu lado comercial vai dizer para vocês agora, continuem falando scab hair, tá bom? Não tem estresse. Só vale pontuar que não é uma classificação do que outra coisa que existe. Não, isso já existe há long time ago, tá? Há muito tempo, que é o cabelo lanoso. Todos nós podemos ter, tá bom? Sabe às vezes quando você tá fazendo uma escova e uma série de coisas que você vê que aquele cabelinho do nada aparece? Pois é, aquele cabelinho lá é o cabelo lanoso. Todo mundo pode ter, tá bom? Sem estresse. Líbia, chegou por agora. Olha, nós estamos terminando. Olha, posso colocar óleo essencial nas argilas? Olha, Cristiele, essa pergunta é uma pergunta campeã de 2019. Vou resumir minha resposta. Se você fizer um blend de argila, se você fizer uma diluição de argila em uma água polarizada, rica em aminoácidos catiônicos, acho interessante. Caso contrário, não acho interessante. Tá certo? Por questões de polaridade e estado físico e químico de óleos essenciais. Agora, se você quiser colocar, porque a tua argila não tem um perfume bacana e você quer perfumar a tua argila e, mesmo que menos, mas entregar alguns benefícios de óleos essenciais que também tem água, pode. Tá bom? Sempre que nós vamos fazer qualquer blend, tá? Eu tô falando isso com você, Cris, mas eu quero para que todo mundo anote nos seus caderninhos aí. Sempre que eu for fazer um blend, eu preciso construir uma condição miscível, homogênea, certo? Se aquilo não for homogêneo, eu preciso me perguntar até que ponto aquilo é viável, tá bom? Porque precisa ser miscível, precisa ser homogêneo para de fato misturar com o nosso manto hidrolipídico e entregar o que precisa ser entregue, tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal. Que bom, Guilherme, que bom que é bastante informação. Não vou comentar nada, pera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui uma outra questão aqui. Pessoal, só um minuto. Nossa, veio pergunta pra caramba agora.
Falar do ácido glioxílico proibido, tá bom? Ácido glioxílico está proibido e na forma de alisamento ainda continua dentro de um alisamento não ético, tá certo? Perguntinha da nossa Shilovanda Cruz. Ácido glioxílico é proibido na forma de alisamento, tá? Como conservante, utilizem. Duvido, não tem muito. Marca que eu sei do Brasil que utiliza, não é nenhuma marca brasileira utiliza ácido glioxílico como conservante. O que utiliza um pouco mais é a Paul Mitchell e a Sanciense, mas é o ácido glioxílico premium na formulação correta como um tampão, que é o que ele é, né? Nas concentrações que nós temos a 50% livre no cosmético brasileiro, está ilegal, isso é fora, isso é tóxico por causa do glioxal que ele tem na base. Tá bom, pessoal? Corram disso, isso é veneno, isso é perigoso. E vem de várias maneiras enganando aí para vocês. Olha, você tem o que dizer sobre o ácido glioxílico, já acabei de responder para vocês, pessoal. É tóxico, faz mal, corram disso, isso pode colocar você e seu negócio em risco, tá bom? Eu não entendi muito bem essa pergunta, tá bom? Na verdade, é verdade que não existe creme para cabelo cacheado ou cabelo liso. Pessoal, na grande realidade, essas questões de claims, o que são claims? São apelos de marketing, tá bom? Essas condições, de nada, senhor Marcelo Floriano, de nada. Espero que o senhor tenha anotado tudo por aí, tá bom? Para que depois nós possamos estudar cada vez mais, tá bom? Então, na grande realidade, o que acontece na condição de cabelos cacheados ou cabelos lisos, o que precisa é que as pessoas gostam de ter uma diferenciação de público. Em tese, o cabelo cacheado e o cabelo liso, eles são formados, tá, pelos mesmos aminoácidos. O que acontece é uma mudança transversal e 3D da queratina na biologia do folículo piloso. Essa dinâmica, ela muda o seu comportamento e mudando esse comportamento muda uma série de resistências. Agora, a necessidade do cabelo liso, ela é diferente da necessidade estrutural do cabelo cacheado, e misto e frisado. Isso aí é indiscutível. Há um bom tempo atrás eu tinha escutado que não é. Hoje, na prática do dia a dia e mais alguns relatos científicos, pessoal, é nítido, tá bom? O cabelo afro-negroide, misto e frisado, ele precisa ter alguns ativos específicos para ele. O cabelo liso também, mas o cabelo liso nós precisamos sempre entender a condição de lubrificação natural que ele tem. Então nós temos que ter uma série de cuidados, porque o cabelo liso, o pH do couro cabeludo, ele já pode ter uma condição um pouco mais ácida, um pouco mais de secreção oleosa pela anatomia folicular. E nós vamos falar disso em uma próxima live, tá bom? E aí, essa questão do HNR, que eu não somente HNR, essa sigla eu não entendi muito bem. Mirla, se você quiser mandar o que você queria saber sobre isso, tá bom? Vamos ver, uma próxima. Vejo muitos determinados no Instagram falando que não é para deixar de usar os produtos de gôndola. Pessoal, por que não deixar? Certo? Eu entendo que naturalmente as pessoas precisam ter um acesso a produtos de higiene, tá? Elas vão lá, vai utilizar uma série de coisas mais. Uma vez que nós estudamos cosmetologia, eu não posso apoiar uma série de coisas que tem na gôndola do mercado, porque aquilo promove uma série de disfunção no couro cabeludo e no cabelo. Porosidade, embaraçamento, opacidade. O que se explica isso? Um cabelo de criança, um cabelo que é virgem, entre aspas, isento de transformações químicas, ter uma porosidade como se tivesse. E aí você vai olhar o que essa pessoa tem que ela usa em casa, é só produto de mercado, se não um shampoo neutro, que enfim é neutro por questões de pH lacrimal. Então, pessoal, tem uma série de coisas aí que nós precisamos pontuar, tá bom, Denilson? Então, essas questões, tá, de produto de gôndola, a pessoa até pode utilizar, seja para tirar o grosso, mas para tratar, sinto muito, ela precisa de produtos específicos, sim. O cabelo é dinâmico, o couro cabeludo é alvo de uma série de questões que nós já sabemos e precisamos de ter ativos que de fato entregam valor para esse couro cabeludo e para esse cabelo. Tá bom, pessoal? E estamos chegando aqui, olha, nas nossas quase últimas perguntas.
Saudades de vocês também aí, de Recife. Ah lá, sim, o hidróxido pode ser um dos... O hidróxido pode ser um dos ativos que pode causar o scab hair. Principalmente porque todo processo de hidróxido, sódio, guanidina, lítio, potássio, enfim, para que ele seja de fato efetivo, ele necessita de lixiviação. Bonita essa palavra, né? Mas lixiviação é o ato de desgastar a haste mediante atração, tá bom? E aí, dependendo a força, o perfil de contato que a pessoa exercer no cabelo, você pode promover um estiramento e atingir nesse processo de enluvar um perfil de elasticidade, passar da elasticidade e entrar no ponto plástico. Tá certo? Então, assim, é isso que pode acontecer. Tá bom? Andréia, pode deixar que eu vou deixar salva a live. Essa eu vou lembrar, pessoal. 3 passadas eu acabei esquecendo. Eu vou repetir esses temas, não tem problema nenhum. Tá bom? Até porque as lives têm ficado muito longas também. Certo, pessoal? Eu acho que é isso, na verdade, né? Eu vou deixar salvo para vocês, tá bom? E, bom, cadê? Vi uma pergunta aqui sobre produtos, flores e vegetais utilizar. Pode, Cris? Pode. Por que os produtos, flores e vegetais podem? Porque além de ser dermatologicamente testados, tá bom? São produtos que vão atuar, fazer aí um trabalho bem significativo de tratamento do couro cabeludo e do cabelo como um todo, tá bom? Então você pode utilizar sem problema nenhum, tá? O único detalhe é que se a criança, pessoal, shampoo para criança, na grande maioria das vezes ele é utilizado naquela faixa de pH por causa do pH lacrimal. Então se a criança não souber lavar o cabelinho dela e ela for fazer sozinha, inicialmente eu te indico realmente que ela utilize com o shampoo Johnson, porque se cair no olho não vai arder. Tá bom? Porém, pH do shampoo Johnson, pH que é o 7, é extremamente alcalino para o fio, que é 4,5. Tá bom? Dá uma diferença de 1000 vezes mais alcalino. Então, por isso que as criancinhas às vezes têm aí o cabelo extremamente poroso, embaraçadinho, porque é um produto alcalino e vai solubilizando ali a banda sigma, solubilizando o 18-meia, que está entre camadas de cutícula, e aquele cabelo vai ficando com um aspecto poroso, que é o que acontece. Criança com cabelo poroso não é normal, né? Não tem química, não tem nada, enfim, é uma série de questões também. Tá bom, pessoal? Olha quem apareceu, Carla Morante. Carlinha, prazer ter você aqui conosco, toda essa sala cheia de pessoas, mais de 70 pessoas aí nos assistindo, estou extremamente feliz. Parabéns pela sua certificação. Olha lá, acabei de receber um anúncio, eu tenho 2 minutos para encerrar essa live, senão eles